Nós já estamos aqui, então, com a nossa mesa formada, com o companheiro Lula, Janja, Márcio Tavares, Geraldo Magela, Tereza Padilha, atriz, Nilson Rodrigues, produtor audiovisual, Lídia Garcia, professora de música, Claudinei. Também temos aqui na composição da mesa Claudinei Pirelli, produtor cultural, Pedro Ivo, representando a rede, Jairo Mendonça, representando o PCdoB, Rita Andrade, representando o PSOL, Ivana, representando o PT, Pablo Feitosa, representando o PSB, Jean Cunha, representando o PV. Então, vamos passar agora para uma intervenção poética de Ana Luísa Bela Costa, com o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral. Oi, gente. Nossa, estou nervosa, emocionada. Estou muito feliz, emocionada de estar do lado do meu ex, que eu tenho certeza que vai ser atual. Vamos lá. Boa tarde. Ai, meu Deus. Ai, tô tensa. Vamos lá. Gente, esse poema é de Cristiane Sobral, que é uma mulher negra de Brasília, referência da literatura negra em Brasília, no Brasil, poetisa, professora de teatro. Então, eu vou recitar o poema dela que chama Não Vou Mais Lavar os Pratos. Para você, Lulão. Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos, nem limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler, abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois que comecei a ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho as minhas mãos quando mudam a página dos livros. Mãos bem mais macias que antes. Sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Porquê e o porquê existem coisas. Eu li, e li, e li, e até sorri. E deixei o feijão queimar. Olha que feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo, resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame, porque eu não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá, de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei o álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo.
Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, meu bem, cozinha de luxo e joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Cristiane Sobral, gente. Também temos a presença aqui na nossa mesa do companheiro José Guimarães, representando a companheira Gleise Hoffmann, que está em outra atividade, representando então o nosso PT nacional. Rosilene Correia, nossa pré-candidata ao Senado. E Leandro Grais, nosso pré-candidato ao governo do Distrito Federal. E aqui na plateia... E também aqui na frente... E também aqui na nossa primeira fileira, a companheira Olga Mir Amância, candidata a vice-governadora, pré-candidata a vice-governadora. Chama agora o companheiro Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT, para falar. Boa tarde, companheiros, companheiras, companheiros, amigos e amigas da comunidade cultural do Distrito Federal. Eu quero agradecer imensamente a acolhida e a receptividade de todos a essa atividade, mas não podia ser diferente, né? Conversar com aquele que foi o presidente que revolucionou as políticas culturais no Brasil só poderia mobilizar o conjunto da comunidade cultural do DF. Quero agradecer aos partidos, aliados e todas as secretarias de cultura que construíram um manifesto que vai ser apresentado aqui, que reuniu mais de 500 assinaturas dessa comunidade cultural, defendendo não só o legado, mas o futuro das políticas culturais no Brasil, que passam pelo retorno de Lula. Companheiros, companheiras, não é muito difícil a gente fazer essa escolha. E para quem é do mundo da cultura, como nós, não é nada difícil. Nesse ano, nós vamos escolher entre aquele que escolheu a guerra cultural e acabou com o Ministério da Cultura e aquele que fez com que o Ministério da Cultura se transformasse num eixo central da promoção de políticas públicas no Brasil. Nós vamos escolher entre aquele que transformou o IPHAN num balcão de negócios para os seus aliados e aquele que fez do IPHAN o lugar do PAC das cidades históricas, que fez do IPHAN o lugar que abraçou não só o patrimônio histórico e artístico material, mas todo o legado imaterial das culturas populares e tradicionais. Nós vamos escolher entre aquele que censurou, que derrubou a Ancine, uma política exitosa, e aquele que fez a Ancine, fez o Fundo Setorial do Audiovisual e fez com que o audiovisual brasileiro chegasse a gerar mais empregos do que a indústria automobilística no Brasil e, além disso, a produzir sentido e símbolo para todo o Brasil e o mundo. Nós
Nós estamos escolhendo entre aquele que rebaixou o Ministério da Cultura e o seu orçamento, porque a asfixia financeira é a política, um vértice da política cultural do bolsonarismo, e aquele presidente que levou a cultura a ter 1% do orçamento da União, cumprindo pela primeira vez em 2010 a recomendação mínima da Unesco no Brasil. É entre esse legado e essas escolhas que nós estamos aqui. É nítido que a comunidade cultural do DF já escolheu. E nesse momento a gente também precisa referendar e referenciar de maneira muito concreta a luta que cada um e cada uma aqui, presidente, Janja, que tem sido uma grande entusiasta dessas reuniões da cultura e desse movimento cultural que a gente está fazendo e que merece todo o nosso reconhecimento. É preciso dizer que nos momentos mais difíceis do Brasil, quando a liberdade e a democracia esteve em risco, a cultura brasileira, os artistas, os fazedores e os técnicos nunca se furtaram. Durante a ditadura militar, nós estivemos lá combatendo o arbítrio. Em 2016, no momento do golpe, a comunidade cultural se levantou em nome da democracia. Desde 2018, quando a violência antidemocrática aumenta, não existiu um momento em que os fazedores de cultura desse país não tiveram em luta. E hoje, quem faz cultura também faz um movimento político fundamental para a democracia. É por isso que a gente precisa saudar as conquistas que a gente teve nos momentos de dificuldade. Quando a pandemia chegou, a situação de quem trabalha na cultura, que normalmente é de instabilidade, de precariedade, se viu de uma forma muito terrível e muito agravada. Nós aprendemos a lutar. Eu vejo aqui a deputada Rosa Neide, o deputado Pedro Kizai, eu vejo o deputado José Guimarães, eu vejo membros da nossa bancada federal que abriram aquele espaço para a gente criar a Lei Aldir Blanc I, que a nossa querida Benedita da Silva foi a autora daquele projeto e mudou as políticas culturais no Brasil. A partir daquela luta, nós aprendemos que a gente podia conquistar mais, mesmo com um governo que apostava na guerra cultural e na destruição da cultura. E por isso, o ano passado, 2 projetos de leis foram apresentados. A Lei Aldir Blanc II, de autoria da deputada Jandira Fegali, que a gente faz todo o nosso reconhecimento de luta, e um outro projeto que vai fazer diferença ainda esse ano para a comunidade cultural do Brasil nesse momento de dificuldade, que é a Lei Paulo Gustavo. Na semana passada, e eu quero pedir uma salva de palmas ao nosso autor da Lei Paulo Gustavo, o senador Paulo Rocha, que acabou de entrar aqui na nossa sala. Pela luta, pelo compromisso. É unindo a comunidade cultural e fazendo política e retomando o lugar da política como um espaço de construção democrática. Esse campo aqui, o campo da cultura, não é o campo da negação da política. É aquele campo que afirma que só a luta política constrói a democracia, constrói a igualdade, constrói uma nação e constrói soberania. Presidente, ontem o senhor falou o seguinte, que a resposta que a gente vai dar à violência política é a nossa tranquilidade e ir para as reuniões portando um livro. E eu queria saber quem está armado aqui de livros. E é com a força da palavra, da escrita, do conhecimento, da cultura, da criatividade do povo brasileiro que nós vamos, com o senhor, presidente Lula, retomar as políticas culturais, o Ministério da Cultura, construir os comitês de cultura e fazer com que a cultura seja a prioridade
para o desenvolvimento sustentável e para que a democracia no Brasil nunca mais seja ameaçada. Anunciar também aqui a presença do deputado distrital Fábio Félix, que está presente aqui, grande aliado da cultura. Chamar agora para entrega e leitura do Manifesto da Cultura DF com Lula, Rita Andrade, Jairo Mendonça, Jean Cunha e Pablo Feitosa. Vou colocar minhas armas aqui no chão, mas depois a gente vai distribuir. Eu também estou bastante nervosa. Presidente Lula, esse manifesto foi escrito a várias mãos por representantes suprapartidários que estão apoiando a sua volta à cadeira da presidência do Brasil, cargo máximo da República Brasileira. Esse manifesto foi assinado por mais de 500 profissionais da cultura, artistas, produtores, pessoal do backstage, pessoal da graxa. Foi assinado por diversos fóruns, produtoras, entidades, frentes de luta da cultura do Distrito Federal. E agora nós vamos ler para o senhor. Manifesto da Cultura DF com Lula. A área da cultura precisa ser resgatada do obscurantismo que tomou conta do Brasil desde o início de 2019. A guerra cultural, pautada e praticada no desgoverno Bolsonaro, tem sido de cortes orçamentários, reformas legislativas, trocas incessantes de gestores, ataque às instituições e aos movimentos culturais. Nunca foi tão necessário que um novo governo seja escolhido pelo povo brasileiro em eleições democráticas para a reconstrução do país. Presidente Lula, o Brasil, que é referência mundial por sua pujança cultural, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, passa por um dos momentos mais tristes da sua história, com ataques constantes à produção artística e cultural nacional. Ataques estes que vêm crescendo sistematicamente, agravados pelos desmontes e políticas ultra-neoliberais, dilapidando não apenas a economia e o Estado, mas geraram uma espiral de erros e incertezas, arrastando o país num abismo de inflação, desemprego, empobrecimento da população, crescimento da miséria, da fome e da violência. Além disso, a inexistência de diálogo do desgoverno Bolsonaro com o setor cultural foi aprofundada. Percebe-se hoje uma gestão da cultura marcada por interesses reacionários, perseguições ideológicas, destruição e sucateamento de órgãos e instituições fundamentais, e o aniquilamento das políticas culturais duramente construídas ao longo de décadas. São exemplos o sucateamento da Fundação Biblioteca Nacional, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, da Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, os desmontes do cinema nacional, da cultura viva e a criminalização da Lei Rouanet. E por fim, a fragilização do Sistema Nacional de Cultura. Estou tremendo de nervoso também aqui. Vamos lá. Fato é que toda essa política de dilapidação tem afetado brutalmente a classe artística, retirando de muitos a possibilidade de manterem suas produções. E o contexto da pandemia de Covid-19 tornou ainda mais dramática a situação dos artistas e de toda a classe cultural, que perderam mais de 500 mil postos de trabalho em 2020 e
e até o momento não conseguiram se recuperar na totalidade. São muitos os exemplos de perdas a relatar, o que torna mais urgente que todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura se unam em um projeto comum. O compromisso, presidente, deve ser com a volta e a reconstrução do Ministério da Cultura, criação dos comitês de cultura em todos os estados e no Distrito Federal, reconstrução econômica da cultura brasileira em todas as suas instâncias, garantia do reconhecimento dos profissionais da cadeia da cultura, assegurando os direitos sociais conferidos a outros setores. O compromisso também deve ser com a revisão do Plano Nacional de Cultura, garantir que o Sistema Nacional de Cultura seja capaz de gerar ações, ampliar as condições de acesso à promoção de diversidade a partir da cultura e a construção de uma nova política para as artes, a preservação do patrimônio e a memória. Enfim, presidente, o compromisso é devolver a cultura ao lugar da cultura. Como bem disse nosso ex-ministro Gilberto Gil, é preciso acabar com essa história de achar que a cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, ou seja, a cultura deve estar na cesta básica, assim como o arroz com feijão. Não há mais tempo a perder. Não há mais espaço para dúvidas ou omissões. Nós, pessoas envolvidas com fazer cultural na capital do Brasil, no Distrito Federal, acreditamos ser necessário tomar posição na disputa política que está em destaque no processo eleitoral deste ano e lutar por resgatar nosso lugar de ação e construção política. Demais, presidente, entendemos que não há, nesse momento, espaço para discutirmos diferenças ideológicas ou tendências dentro do nosso campo, pois o momento exige ação. É muito mais o que está em jogo no país. Por isso, não é possível nos distanciarmos da realidade e discutirmos divergências. É preciso seguirmos juntos. As reivindicações, as questões urgentes que tocam toda a classe artística são as mais importantes. Os compromissos que destacamos e reivindicamos fazem parte das diretrizes do programa de governo da sua pré-candidatura, nosso presidente. Por esse motivo, propomos unir forças e caminhar juntos e juntas. Nossa luta e nosso compromisso não são unicamente partidários, mas a luta e o compromisso com a classe artística e com todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural. Nós que fazemos, produzimos e vivemos de cultura e pela cultura, que respiramos e criamos com o objetivo de construir um mundo melhor e mais feliz, temos clareza de que a cultura brasileira precisa voltar a fazer parte das prioridades do governo federal, que possamos levar adiante esse resgate e restabelecer o diálogo e a defesa dos nossos interesses e demandas. A partir dessa compreensão, trabalharemos em um projeto comum para a vitória. Lula presidente! Uhul! Vamos entregar para ele. Aqui. Anunciar a presença aqui também da deputada professora Rosa Neide, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Uma salva de palmas para ela. Do deputado Pedro Uczai, da Queca, pré-candidata a governadora pelo PSOL.
E do Pedro Ivo, representante da Rede. Hoje, como é o dia do rock, nós vamos ter aqui uma fala. Gostaria de chamar o Pedro Arcanjo, que é representante do rock aqui de Brasília, vocalista da banda Violator. Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde, camaradas. Boa tarde, presidente Lula. É emocionante estar aqui. É muito emocionante estar aqui. Muito prazer estar aqui, muito honrado, muito feliz com esse convite. Realmente feliz de ver toda a diversidade do nosso campo aqui. Essa é realmente a nossa grande força, é essa nossa diversidade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, muito inesperado também, porque a gente nunca se viu exatamente como representantes da cultura no DF, no Distrito Federal, mas, na verdade, representantes da contracultura, né? Então... Mas ainda assim nós somos frutos totalmente, radicalmente do lulismo, nós somos produtos disso. Nosso primeiro show foi dezembro de 2002, poucos dias antes do presidente Lula tomar posse. Eu entrei numa universidade pública logo nos primeiros meses de 2003. A gente viveu esse processo muito intensamente e vimos esse Brasil desabrochar, esse Brasil crescer, esse Brasil se desenvolver de um jeito maravilhoso, assim. Quando a gente começou, não tinha uma banda que viajava de avião, as bandas viajavam só de ônibus de sacoleiro. Passou pouco tempo, ninguém queria viajar de ônibus mais não, era só avião. E para não tomar muito tempo, eu queria só trazer duas reflexões aqui, duas lições que tem a ver com Lula e heavy metal, e que... que são duas lições que o presidente Lula tem nos ensinado muito, essa campanha tem nos ensinado muito. A primeira é a relação dessas coisas grandes, do processo de eleger um presidente do Brasil com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida prática, com a nossa vida comum ali. O heavy metal é sempre uma cultura de molecada para molecada, de jovens para jovens, e muitas vezes a gente perde essa conexão. Mas a verdade é que na última década a gente viu uma geração se perder, uma geração cuja as perspectivas, os horizontes, as esperanças foram rebaixadas radicalmente. E é hora da gente mudar isso. Esse pleito, esse momento é totalmente decisivo para a próxima década, para os próximos 10 anos que virão, para a próxima geração que vier, e a gente tem que ter muita noção dessa importância. A segunda lição, presidente Lula, é que você, assim como o heavy metal, tem nos ensinado a encarar tudo e todos de cabeça erguida, com dignidade, sem medo. Em 2018, a gente ficou muito assustado. A gente achou que os fascistas estavam tomando conta. O senhor não estava aqui com a gente também para dar essa energia. E a gente ficou com medo, a gente ficou assustado, a gente não queria sair com a estrela do PT, com a cara do Lula, a gente estava com medo. E a gente perdeu muito tempo. Tudo bem, não? Claro, claro. Mas eu acho que a gente perdeu muito tempo, a gente se desorganizou muito, a gente se assustou. E dessa vez é a vez da gente encarar de frente, com cabeça erguida, e ir para cima deles, botar o fascismo de volta no lixo da história. Muito obrigado. Lula presidente! Anunciar aqui a presença do deputado federal Márcio Macedo, da coordenação da campanha do Lula, e chamar agora para fazer os da fala o GOG. A capital do rock também, a capital dos mano.
Gente, eu queria... Estão me ouvindo? Eu queria começar essas palavras aqui, dizendo que, mais uma vez, é emocionante. São 30 anos de caminhada dentro do rap nacional, fazendo poema sujo, Lula. Aquilo que ninguém quer fazer. O rap nacional sempre fez um trabalho em que, muitas vezes, uma parte da esquerda não quis trabalhar, porque a nossa disputa não pode ser uma disputa no centro, é nas quebradas. Extrema-direita combina com eles. Agora, extrema-esquerda é povo. Quem está na extrema esquerda, na extrema pobreza, nos problemas da vida é o povo e a comunidade. A gente sabe dos acontecimentos de Foz do Iguaçu, mas eu queria lembrar que a nossa cultura foi esfacelada, de forma dramática também, a facadas, quando o mestre Moura foi assassinado, há 4 anos. E eu queria que os tambores tocassem para mestre Moura do Catendê, para que o Badauê, que foi um eterno grupo que transformou o afoxé e que trouxe para os palcos da vida a reflexão da música preta brasileira para que ela seja celebrada, colocando a cultura no seu devido lugar, não como o livro que está no local mais alto da estante. A cultura tem que estar no meio do povo, a leitura. Olha, não por acaso no Brasil, da educação, a verba é extraordinária, vamos colocar para a educação. Muita gente, a gente discute, é um campo de discussão, mas o que nos chama a atenção, e que vocês têm que prestar atenção, presidente, nós precisamos prestar atenção, que direita e esquerda, muitas vezes, quando a direita concorda com nós, eu já fico falando, tem alguma coisa errada. E todo mundo quer verba para a educação, sabe por quê? Porque a educação forma gente igual. 1 mais 1 é igual a 2 na matemática. Na matemática, na prática, 1 mais 2 transforma a comunidade. Vocês estão ligados como é que é a fita? Quando a gente pega e fala de 1 mais 1 e soma, essa matemática que só dá 2, dá o egoísmo também, só eu e você. E é onde cria uma família que coloca o muro e que não derruba muros. É preciso derrubar os muros da história. Quem criou a fronteira, criou o cartório. E são os mesmos caras que querem nos oprimir a cada momento. A disputa é lembrar, é saber que no país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zói. A bolinha do zói. Tem que ser craque na bola do zóio. Nós não pode ser perna de pau. Se nós perder para esses caras, para quem? Com quem que a gente empata? Não tem jeito, nós é povo, nós é rua. Eles vêm para a rua, nós é a rua. Agora nós temos que refundar a cultura política brasileira. Rouanet tem que virar Rouanet, diálogo direto com a comunidade. E é os tambores de mestre Moura que eu queria deixar vocês numa boa. Awasi joro de ode uma fara larugiri. Olo giri giri bode. Giri giri bode. Awasi joro de ode uma fara larugiri. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de ter trago por você, Gog, aqui nesse palco e falar com Oxóssi, cantar para Oxóssi, que é o Deus do amor. Eu gostaria que todo mundo dissesse Okearô, Okearô! 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 Meu pai morreu amando esse homem, meu pai é Babalorixá, Farodeiro do Oxóssi, e ele disse para mim a melhor coisa que aconteceu na vida da gente foi Lula tornar-se presidente, pois o poder uma vez conquistado não se abre mais mão dele. Lula presidente! Gostaria de chamar a Esther Figueiredo, decana do Conselho de Educação e Cultura da Bahia, para entregar a comenda Anísio Teixeira,
Enquanto ela se dirige, também saudar a presença do deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Gente, sempre os encontros da educação, nós somos... Alô, presidente. Anísio Teixeira. Aqui é a comitiva do Conselho Estadual de Educação da Bahia. A comitiva... A comitiva do Conselho Estadual de Educação da Bahia, o primeiro conselho que fez praticamente o regramento da educação da Bahia. Nós não poderíamos estar aqui nesse momento, nesse encontro, que faz com que a gente reacenda a chama, entendendo que a educação, como diz Anísio Teixeira, é a máquina da democracia, e o presidente Lula é essa máquina, esse que chega para a gente, que clama e que fala: com educação e cultura a gente faz um grande e um novo Brasil. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. Bahia. Federal do Recôncavo também. Gostaria de chamar Dandara Silva Alexandre de Lima, presidente da Associação Backstage. Boa tarde. É muito emocionante estar aqui nesse palco hoje, depois de tudo que a gente tem passado com essa pandemia, né? Contar um pouquinho da trajetória do Backstage Brasília. Nós somos a associação que cuidamos da minha voz chegar para vocês. Isso tudo está acontecendo, essa luz está iluminando a gente, esse microfone está ligado porque tem gente lá atrás, invisibilizada, trabalhando para minha voz chegar até vocês. Exatamente. O povo preto é a grande maioria das pessoas do Backstage. A gente precisa olhar para essas pessoas. A gente precisa ter reconhecido no CBO a nossa profissão. A gente não tem direito a CLT. A gente não tem profissão no Código Brasileiro de Trabalhadores. A gente não tem faculdade. A nossa faculdade é o gueto, é a rua, é o palco, é trabalhar com grito, é trabalhar sob pressão. A gente não aceita mais esse tipo de coisa. A gente precisa fazer no próximo governo direitos aos trabalhadores, retornar os direitos que foram tirados de todos nós trabalhadores e retornar e criar direitos para todos os trabalhadores do Backstage e da cultura. Durante a pandemia, o coletivo Backstage, a gente ainda não era uma associação, a gente distribuiu cerca de 20 toneladas de comida, de cesta básica, para trabalhadores de eventos que não conseguiram acessar os programas públicos de assistência. Isso é um absurdo. O dinheiro público da cultura não chega na ponta como deveria. A gente está sendo sempre sucateado, trabalhando jornadas de 12, 15 horas, sem receber.
A gente precisa recuperar todos os direitos de todos os trabalhadores deste país e trazer o direito mínimo a todos os trabalhadores e técnicos que são invisibilizados dentro dessa categoria, que é o backstage. Obrigada, boa tarde. Chama a Márcia Duarte, coreógrafa e dançarina. Boa tarde, toda a gente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os demais. Bom, assim, para que o coração muito acelerado, né? Não suba na garganta, não impeça a fala e não me faça perder o fio da meada das palavras, né? Eu preferi escrevê-las. Então, eu escrevi aqui para vocês, tá? Foi com um misto de surpresa, expectativa e muita satisfação que eu aceitei esse convite de estar aqui hoje com todos e todas vocês. É, para mim, uma inspiração saber que podemos voltar a ter uma política pública de cultura para esse nosso enorme, querido, grande país. Na realidade, a reconstrução de uma política pública de cultura que seja inclusiva, democraticamente discutida, que olhe para as necessidades da população brasileira e dos diversos setores das artes. Reconstrução fundamental, necessária, vital, depois de tanta frustração, da tragédia que tem sido fazer arte e cultura nesses últimos 4 anos no Brasil. Eu não fui designada por uma coletividade para estar aqui hoje, mas acolhi com satisfação a ideia de representar o setor da dança. Nesta oportunidade, que bom, que eu acredito que é única. Portanto, a minha fala, ela procura resgatar um processo colaborativo do qual eu fiz parte, que gerou consultas públicas e muita discussão durante o ano de 2017, para a elaboração de uma política de estímulo e valorização da dança do Distrito Federal. Mas eu acredito que estas mesmas diretrizes e princípios respondem demandas e expectativas observadas em diferentes contextos em nosso país. Antes de mais nada, o que nós esperamos é um novo governo Lula democrático, atento, sensível, conciliador, respeitoso, que resgate a estima e confiança do povo brasileiro perante o mundo, começando pela incontornável e já dita reconstrução do Ministério da Cultura e das políticas que vinham contribuindo para o desenvolvimento dos diversos setores das artes e da cultura a partir da gestão do querido Gilberto Gil. Quanto às expectativas do setor da dança, eu creio que esperamos, presidente Lula, a participação cidadã na formulação e execução da política setorial, o fomento de toda a cadeia produtiva do setor, o restabelecimento e a modernização dos mecanismos de financiamento público, com a diminuição das desigualdades regionais, e o fortalecimento da imagem da dança nos âmbitos local, nacional e internacional, tão pouco admirada e valorizada pela nossa própria população, que não nos conhece. A ressignificação da Funarte, que foi completamente desmontada, tornando-a efetivamente instrumento de desenvolvimento das artes, o que nem sempre aconteceu. A criação de condições favoráveis para o desenvolvimento da pesquisa, criação, produção, difusão, circulação, fruição,
e fomento das ações de intercâmbio local, nacional e internacional. E que tudo isso signifique, na verdade, a sensibilização de novos públicos, aproximando a comunidade das práticas da dança, respeitando a cidadania, a diversidade, a inclusão e a acessibilidade no fazer e no fruir, por meio do fortalecimento da educação artística nas escolas, na capacitação de seus professores, valorizando a arte nos seus fazeres e saberes. Por fim, eu queria trazer um verso simbólico sobre a impermanência que nos ensina que tudo passa e a roda gira. Desde já agradeço desde já a vida, a morte, a sorte e o azar. A vida, a sorte, a morte e o azar. A vida, o azar, a morte e a sorte de ter o presidente Lula de novo conosco. Gostaria de citar a presença do deputado federal Hélder Salomão, agradecer os convocadores dessa nossa atividade aqui, Yuri Soares, este que vos fala, Claudinei Pirelli, Geraldo Magela, Márcio Tavares, Cláuder Diniz, Nilson Rodrigues e Jefferson Assunção. Gostaria de chamar, para fazer uso da fala, Denise Camargo, representante das artes visuais. Que difícil falar depois da Márcia, né? Já estava difícil, ficou mais difícil. Obrigada, Stucker. Tudo bom, querido? Tudo bom. Quando eu recebi o convite para esta fala, também em nome dos meus pares da cultura, das artes, da nossa vida de companheiros, companheiras que seguem corações à esquerda, pensei em falar do meu próprio lugar. Sou uma mulher negra, nascida na zona norte de São Paulo, lá na periferia, que eu chamo carinhosamente de Vila Mandioquinha, porque era um lugar meio sem nome, meio sem espaço. Pensei em falar do meu lugar de estudante e como eu cheguei às artes, única moça negra, na formatura lá, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Não havia a menor chance que aquele fosse o meu lugar, mas foi. Pensei também em falar do meu lugar de professora na Universidade de Brasília, universidade pública, que comemora a todo tempo a presença e o resultado das ações afirmativas, das políticas de cotas sociais e raciais, e o quanto isso tem sido importante para todas essas pessoas que ali estão. Para mim, particularmente, mais ou menos também a única professora negra no departamento, tenho ali mais um outro colega, mas a única mulher negra ali também sou eu. Por que a gente demora tanto para chegar nesses lugares que deveriam ser de todos nós, de todas nós, né?
Pensei em falar do meu lugar de mulher brasileira, que acompanhou com alegria os governos Lula e Dilma, e que tem o coração espicaçado, devastado, todos os dias, desde o golpe e das eleições de 2018. Também pensei em falar nisso. Mas eu preciso falar da artista e gente de cultura que eu sou e que aqui somos, que tem também o coração triturado todas as vezes em que o estado de coisa que vivemos retira de nós, artistas, das artes visuais, das artes do corpo, de fotógrafos e fotógrafas, Stucker, de quem eu sou absoluta fã. Desculpa, presidente, eu já chego aí. Artistas de rua, escritores e escritoras, desculpe. A nossa única arma, a arte, melhor dizendo, a nossa única alma, a arte. Por isso, presidente, nós precisamos de políticas públicas para as artes e para a cultura, precisamos de volta dos nossos espaços públicos de expressão, para a nossa expressão, dos editais de fomento, dos pontos de cultura, dos pontões de cultura, da presença do registro e da preservação dos nossos griots. É o que nós precisamos. O quanto enche de vida olhar para os seus olhos, presidente, peraí, cheios de tesão, sempre. Lula é uma ideia que ninguém vai roubar de nós. Ele já disse isso para a gente. Você já disse isso para a gente, presidente. Ninguém vai roubar de nós. Mas o mais importante, eu acho que o que eu mais poderia dizer aqui, depois dessas palavras que eu já disse, é que eu represento aqui todos os artistas visuais, críticos, historiadores, historiadoras, teóricos da arte. E assim nos apresentamos para a luta, como artistas que somos. A luta pela sua eleição, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai roubar a arte e você de nós. Obrigada. Gostaria de citar a presença do ex-governador Rodrigo Hollenberg, está aqui presente conosco. Também está presente aqui conosco a mestra Martinha do Coco. E também gostaria de citar a presença aqui do mestre Chico Simões. Chamar para a entrega de um fuxico produzido pelas bordadeiras do DF, Maria Laura, Maria José Bueno, Ana Maria Rezende, Odúlia Capelo, Barroso, Laura de Barros Lima, Dora Sugimoto, Marilza de Macedo Barbosa, que são do grupo de bordadeiras. Leu, leu, lá, lula, lula, olê, 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 olá.
Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula. Gostaria, enquanto isso, também de anunciar a presença do Hamilton Pereira, ex-secretário de Cultura do GDF. Rony César, representando a Federação do Break. E gostaria de chamar agora, para fazer o uso da palavra, José Regino, que é ator, palhaço e diretor de teatro. Minha professora e minha mestre. Eu só vou cantar para você não passar vergonha, tá? É porque não é... Bom, vamos lá. Tá bom? Assim tá bom? Vamos lá. Bom, é uma honra estar aqui. E, antes de mais nada, agradecer, presidente Lula, a sua coragem de encarar esse abacaxi de novo. É muita coragem o que tem que ser feito e o que tem que ser reconstruído. E algumas coisas é muito importante que a gente não cometa o mesmo erro. E eu confio na sua capacidade, que nós não vamos cometer. Né? Antes de mais nada, eu queria dizer que nós, artistas, temos que parar nesse país de chegar um momento da gente procurar uma segunda profissão. Eu tenho 40 anos que trabalho com teatro, senhor presidente. E eu falo que eu luto diariamente para não assumir um outro cargo, porque eu sou artista, eu não sou professor necessariamente. Eu estudei, fiz mestrado, mas eu quero ter a opção de trabalhar com o que eu sei fazer de melhor e dar o melhor de mim para isso. Eu, como muitos artistas que estão aqui presentes, eu escolhi trabalhar com o meu trabalho onde ele faz sentido, que o meu trabalho é político.
Eu assumo isso politicamente. Eu só queria tanto do meu trabalho nas artes, como também na minha discussão e formação dentro do PT. Porque eu cheguei para a rua, colhi assinatura para a fundação do PT, senhor presidente. Era um pouco mais novo do que eu sou hoje, mas a gente foi, e a minha formação nesse campo foi junto. Então é possível separar uma coisa da outra. Minha arte é política. E nós vemos aonde ela é mais eficiente. E nós, artistas que queremos trabalhar na periferia, a gente tem que poder trabalhar na periferia, mas temos que poder fazer disso uma profissão. A gente precisa de pensar um plano de aposentadoria para o artista. Pensar um plano de carreira, de como a gente pode construir essa carreira. Por que o jovem da periferia não pode sonhar em ser artista? Como pode sonhar em ser um arquiteto, ser um engenheiro bem-sucedido? E por que nós, artistas, temos que buscar o refletor da fama, da mídia que não nos interessa, que vem destruir a gente? Eu não quero colocar minha cara lá. Eu não quero ter que participar de um Big Brother da vida. Eu não quero. Eu quero continuar a trabalhar na periferia, que é onde o meu trabalho é mais eficiente e faz sentido. E nós temos esse direito. Certo? Então, senhor presidente, bom, deixa eu ver aqui o que mais. Peraí, meu óculos. Eu tinha anotado aqui, porque eu fui pego de surpresa. Ah, tá. Outra coisa importantíssima. Nós nunca deixamos o trabalho de base de lado. Nunca. Mas, senhor presidente, me perdoa, mas teve um momento que vocês pararam de ouvir a gente. Vocês pararam. Nós, da militância de base, sabemos disso. E pedimos encarecidamente, senhor presidente, não esqueça da gente dessa vez. Ouça, a gente tem muita coisa que a gente observou, que a gente viveu. A gente pode contribuir, acredita. Não precisa de alguém da elite falar em nosso nome. Nós temos palavra e sabemos o que queremos. E por último, para encerrar, mas não menos importante, eu sempre falava, se eu tivesse uma pequena chance para fazer uma pergunta para o nosso futuro presidente, qual que eu faria? E aí, minha pergunta é, senhor presidente, como o senhor e toda a sua assessoria está pensando a reparação histórica com o nosso povo de origem? Chamar para fazer o uso da fala, Jefferson Assunção, escritor, em nome do Comitê do Livro, Leitura e Literatura. Boa tarde, presidente Lula, boa tarde, comunidade cultural do Distrito Federal. Eu sou Jefferson Assunção, sou escritor. Estou aqui representando o Comitê de Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas, né, do Brasil inteiro. E eu vou trazer aqui um manifesto que foi construído por mais de 150 pessoas, escritores, escritoras, bibliotecários, pessoal que trabalha lá na ponta, né, e são contribuições, presidente, para as políticas de livro, leitura e literatura que precisam ser retomadas, né. Eu sei que o senhor gosta de história, e eu vou lhe contar uma história. Em 2003, quando começou o seu governo, o orçamento para livro leitura no Brasil, que vinha desde o Fernando Henrique, era de 6 milhões apenas, né, para bibliotecas, para livro, leitura e literatura. 2008, 2009, 2010, foi para 90 milhões por ano. Né. 95 milhões por ano, com isso, presidente, e eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Cultura, na coordenação do livro leitura, na diretoria do livro leitura, né? Mas com isso, nós saímos de 2003, em que havia 1.700 municípios brasileiros sem nenhuma biblioteca. Dos 5.500 municípios brasileiros, 1.700 não tinham nenhuma biblioteca.
Em 2010, nós chegamos a 30 sem biblioteca, isso em função de que alguns prefeitos não quiseram, né, biblioteca. Ou seja, foi um avanço muito grande, um avanço nesse equipamento cultural fundamental. A biblioteca é algo fundamental, né? Presidente, eu sou escritor, eu publiquei mais de 20 livros, eu fiz doutorado em filosofia, fiz pós-doutorado em teoria literária aqui na UNB, mas eu fui camelô por 10 anos, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Em uns 10 anos que eu fui camelô, praticamente 10 anos, eu lia 8 horas por dia, porque tinha uma biblioteca pública. A biblioteca pública de Canoas, né, foi fundamental, não para mim apenas, mas para inúmeras pessoas, né, nesse país, se tornarem leitores e abrirem portas, né, passarem por pontes, né, criarem oportunidades. O livro amplia o nosso mundo, o livro é algo fundamental para gerar, né, cada vez mais oportunidades para a juventude. Nós precisamos armar a juventude de livros. Nós precisamos livrar a juventude das armas. A gente tem que ampliar a capacidade, né, do Estado de fazer isso. Em 2006, né, em 2004, o senhor fez a desoneração fiscal do livro. 9% do custo de se fazer livro, em PIS, COFINS, isso foi retirado em 2004 e fez com que o livro, pelo menos, mantivesse o preço. Não baixou, mas manteve o preço, né? Isso é fundamental que a gente defenda, até porque o atual governo quer fazer voltar o imposto, né, a tributação para cima do livro. Isso vai fazer com que, claro, encareça e que a gente tenha, né, menos capacidade de comprar livro, né, de estar aqui à nossa disposição. O livro, então, né, depende de políticas amplas, e a gente foi criado em 2006 o Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura, que não é apenas importante para o Brasil. Existem planos municipais, planos estaduais, o Plano Nacional do Livro e Leitura é referência internacional, é referência na Europa, é referência na América Latina, e isso é um orgulho de saber que existem políticas que são muito bem construídas. Então, quando a gente está trazendo aqui o manifesto do Comitê de Livro e Leitura, desses escritores, na verdade nós temos milhares de pessoas, né, que estão por trás disso, e que mesmo com todo o retrocesso que nós tivemos nos últimos tempos, com todo esse retrocesso, nós temos uma resistência linda, uma resistência porque quem gosta de livro, quem trabalha com livro, é realmente apaixonado pelo que faz e faz muito, né, com pouquíssimo. Durante o seu governo e o governo Dilma, foram criados 600 pontos de leitura. Existem os pontos de cultura, mas existem também os pontos de leitura, né? Os pontos de leitura são bibliotecas comunitárias, né, urbanas, super importantes também. Também foram criados 8.000, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou 8.000 arcas das letras. As arcas das letras, que chega a 10.000, né, mas as arcas das letras foram, né, nas comunidades rurais do Brasil inteiro, atenderam mais de 920.000 famílias. Isso é fundamental, né, que a gente retome. Que se retome no seu governo. Teve também, né, 4.600 agentes de leitura. Agentes de leitura são jovens que vão até as casas, batem na porta, né, levam livros, fazem mediação de leitura, isso é fundamental. O primeiro grande efeito, presidente, é o próprio jovem que se torna leitor, né? Tem uma formação desses leitores, e depois tem, né, essa mobilização que é muito bonita, começou lá no Ceará e se espalhou pelo Brasil inteiro. Foram criadas bibliotecas parques. A gente tem que tirar uma ideia de biblioteca da cabeça, a biblioteca como algo chato, e colocar uma ideia de biblioteca como centro cultural. Por isso foram criadas bibliotecas parques, bibliotecas centros culturais. Os chilenos dizem uma coisa: nós queremos biblioteca para competir com shopping center. Nós queremos biblioteca com tudo o que existe num shopping center. Tem que ter cinema, tem que ter música, tem que ter... A gurizada tem que ir para lá, fazer o que quiser. Tem que ser um lugar, né, de alegria e de vida. Por isso a gente criou, inclusive, né, foi criado o programa Biblioteca Viva. As bibliotecas têm que ser cada vez mais vivas e não depósitos de livros, que é o que acontece, né? Bibliotecas com muita atividade. Por causa disso tudo, presidente, o Brasil teve um salto tão grande, a literatura brasileira simplesmente tomou conta do mundo. O Brasil foi país homenageado na Feira do Livro de Frankfurt,
no Salão do Livro de Paris, na Feira do Livro de Bolonha. O Brasil foi país homenageado em quase todas os grandes eventos culturais de livro e leitura do mundo. Isso por quê? Porque existia muito investimento, né? Muito investimento, inclusive em tradução. Isso é algo fundamental, tradução e circulação dos autores brasileiros, né? Exatamente. Além disso, só que o seguinte, presidente, tudo isso foi por água abaixo, está indo por água abaixo, né? Apesar, né, disso tudo, tem essa resistência toda que eu já falei. Eu acho o seguinte, eu vou trazer aqui esse manifesto para o senhor, dizer que é o seguinte, nós precisamos retomar e dizer que tem a política, né, instituir aquilo que já foi criado por lei, mas a Política Nacional de Leitura e Escrita, né? E nós precisamos retomar a institucionalidade do livro. A gente precisa ter uma Secretaria Nacional de Livro, Leitura e Literatura. Isso é fundamental para fazer acontecer, né, tudo o que a gente precisa no seu governo. Então eu queria agradecer muito e entregar para o senhor esse manifesto do Comitê de Livro, Leitura e Literatura. Segura o livro. Gostaria de chamar para fazer uma apresentação musical Emerson Rodrigues. Enquanto ele se prepara com seus equipamentos, eu vou só dar um abraço aqui no companheiro Lula, agradecer em nome da comunidade cultural do Distrito Federal. Muito obrigado, companheiro Lula. Som. Boa tarde a todos e a todas aí. Aos manos, as minas e as monas principalmente aí. Beleza? Meu nome é Emerson, sou do coletivo de samba, Samba da Guariba. E confesso a vocês aqui, eu já toquei para muita gente. Já toquei para um público de mais de 65 mil pessoas já. Mas nada se compara à experiência que eu estou tendo agora. Presidente, eu te amo, cara. Eu te amo. Tentar cantar uma música aqui, porque eu confesso a vocês que está muito difícil. O homem chega, já destrói a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. E o São Francisco lá pra banda da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. De passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus Remanso, Casa Nova, Santo Sé. Adeus Pilão Arcado, veio o rio te engolir.
debaixo d'água, lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai surgir. Vai ter barragem no Salto de Sobradinho, e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão, Arcado, Sobradinho, adeus, adeus. Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão, Arcado, Sobradinho, adeus, adeus. E o sertão virou mar graças à transposição do Rio São Francisco. Eu queria chamar o companheiro Vitor, professor Vitor aqui, para tirar uma foto comigo, com o presidente Lula, e fazer inveja para um bocado de gente aí, viu? E agora, com vocês, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva! Queridas companheiras e queridos companheiros de Brasília, esse microfone está melhor. Tá. Se sabia antes, por que não me deu melhor, porra? Tá, agora depois que você falou, né? Deixa eu segurar aqui, senhor. Eu seguro, querido. Ainda posso segurar o microfone. Eu quero dizer para vocês que é muito leve para um presidente da República conversar com o seu povo. Porque a gente aprende aquilo que a gente não sabe. Às vezes a gente aprende aquilo que a gente nem sabia que existia. E o que as pessoas reivindicam para nós é o direito de nós sabermos que existe muitas coisas que nós não sabemos. Eu acho que a diferença entre eu e outros governantes que já passaram pela presidência da República é que eu não tenho a sabedoria de saber tudo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Por isso é que a gente não pode perder nunca a nossa capacidade de ouvir mais do que falar. Porque tem gente que pensa que sabe tudo. Tem gente que às vezes não permite que uma pessoa termine um raciocínio, já corta no meio. E é muito bom ouvir. Sobretudo nessa questão de cultura. Quando eu fui eleito presidente, eu não tinha relação de amizade com o Gilberto Gil. Eu apenas queria um cara que fosse importante na cultura, uma pessoa que tivesse credibilidade na cultura, uma pessoa que eu
gostasse e uma pessoa que fosse negra. E o Gil representava tudo isso. O Gil era do PV. O PV nem tinha me apoiado naquela campanha de 2003. Mas eu já não estava mais procurando voto. Eu estava procurando quem me ajudasse a governar esse país. E muitas vezes os presidentes eleitos, eles não gostam de conversar com as pessoas, porque as pessoas reivindicam. E muitos políticos não gostam de ouvir reivindicação. Por exemplo, se vocês pegarem a história do Brasil, vocês vão descobrir que eu, em 8 anos, recebi mais reitores do que toda a história desde a proclamação da República. Ministro da Educação não gosta de receber reitores, porque os reitores vão pedir dinheiro para a universidade, pedir dinheiro para o laboratório, pedir dinheiro para a alimentação das crianças que estão estudando. Então, todo mundo que vai para reivindicar é chato. E as pessoas não querem receber. O presidente não ia em congresso da SBPC, porque ia lá só para ser criticado, para ser vaiado, para ser achincalhado. Eu fui em todos os congressos da SBPC. Ninguém nesse país inaugurou mais universidade do que eu e mais escolas técnicas. E era uma coisa que estudante não permitia, não aturava. Eu lembro que quando eu tomei posse, o Cristóvão era ministro da Educação no primeiro ano, e ele foi na Universidade Federal de Goiás. E lá houve um grupo de alunos que deitou no chão para não deixar o Cristóvão entrar na universidade. Eu nunca tive nenhum problema em nenhuma universidade. Nunca tive um problema em nenhuma escola técnicas. Porque o que nós precisamos aprender é tratar as pessoas com um pouco de respeito. Eu não sei tudo o que vocês falaram. A única coisa que eu sei é que a cultura é uma coisa muito mais rica do que aquilo que a gente vê na Rede Globo de televisão. É muito mais rica do que as tardes de domingo do SBT, da Record, sabe, da Bandeirantes. A cultura que é germinada por esse povo extraordinário, ela às vezes não é conhecida além de uma cidadezinha pequena, porque ela é praticada só lá. Os prefeitos gastam fortunas fazendo shows com artistas que cobram até 1.200.000 para fazer um show. E não é capaz de gastar R$30 com um grupo de teatro local, com um grupo de música local. Sabe, não é capaz. Porque é uma sociedade formada por uma elite dirigente incompreensível. E tem razão de ser assim, porque a elite brasileira nunca quis que o povo tivesse acesso à cultura. Nunca quis que o povo tivesse acesso à educação. O saber é uma coisa complicada. Aqui neste país, as pessoas que iam estudar em Nova York, estudar em Boston, estudar em Londres, estudar em Paris, não podia nem entrar com um livro que falava da Revolução Francesa aqui, da independência americana ou da Guerra Civil Americana, porque eles não queriam que aqui dentro o povo soubesse que estava acontecendo coisa lá fora. Ô, gente, eu não tenho diploma universitário, mas eu tenho compreensão que alguma coisa está errada. Eu tenho compreensão como é que pode um país mais pobre do que nós, como o Peru, ter a sua primeira universidade em 1554 e a nossa só veio em 1920, 450 anos depois. Alguém precisa me explicar por que que nós, o território maior da América Latina, por que que nós, um país muito grande, sabe, não tínhamos acesso à formação?
era porque a gente tinha a nossa cultura, o nosso desenvolvimento baseado na escravidão de seres humanos. E essa gente não podia saber. Essa gente não tinha que conhecer nada, porque era importante que a gente fosse submisso. Era importante que a gente andasse com uma cangaia no pescoço e não levantasse a cabeça. E nós precisamos mudar isso. Porque a história do Brasil ela é contada sempre diferente daquilo que ela foi verdadeira. Por exemplo, tudo que nós sabemos é que a independência do Brasil se deu porque Dom Pedro, num gesto de grandeza, foi lá no Riacho Ipiranga, lá na casinha. O meu instituto é encostado no Museu do Ipiranga, da casinha de Dom Pedro, do Riacho, que ele gritou lá, independência ou muerte, né? E vocês percebem que o quadro que retratou a pintura só tinha gente da elite. A única coisa que aparece do mundo do trabalhador é um coitadinho num carro de boi, que acho que era eu. E aí, você aprende, quando você vai futucar, porque a molecada na escola não aprende, que a independência só se consolidou nesse país quando, no dia 23, no dia 2 de julho de 1823, os índios, os negros e o povo brasileiro conseguiram expulsar definitivamente a coroa portuguesa do Brasil. A gente não conhece a quantidade das rebeliões que houve nesse país. Porque a história é sempre contada que o bandido é o pobre e o mocinho é o Estado. O rico é o pobre e o mocinho é o fazendeiro. É sempre assim. Foi assim com o Antônio Conselheiro. Contaram para nós, e eu aprendi até outro dia, que o Antônio Conselheiro era um beato, ignorante, sabe, que não sabia nada, que ele estava lutando apenas contra a República. Gente, quando você vai conhecer a história de Canudos, você percebe que ali tinha mais do que um beato. Ali tinha gente querendo mudar a história desse país e dar comida para o povo pobre desse país, dar emprego para o povo pobre desse país e dar cidadania para esse povo. Mas nunca foi contado para nós. A cabanada nunca foi contado, balaiada nunca foi contado para nós. A história nunca foi contada para nós. Eu estava preso quando eu comecei a assistir no 247, através do companheiro Mauro Lopes, num programa que ele tinha às 6 horas da manhã, ele começou a conversar com um professor de Alagoas sobre a questão de Canudos. E aí me deu a ideia de pedir para ele fazer uma série. Não para mim, uma série para o 247, para o programa dele, para contar todas as rebeliões desse país. E é engraçado que em todas elas está metida a questão religiosa e está envolvida a questão cultural. É muito engraçado isso. Então, eu, quando vejo vocês falarem, eu fico pensando por que não fazer o que essa gente quer. É tão mais barato, é tão mais barato. Ô, gente, atender 10 mil artistas reivindicando alguma coisa é mais barato do que atender a um grande proprietário de terra, a um grande empresário pedindo financiamento no Banco do Brasil ou no BNDES. É mais barato. E, quem sabe, produza muito mais. Produza muito mais coisas para esse país. Então, eu, com a ajuda da Janja, que tem sido muito porreta nessa questão cultural, eu resolvi, junto com o companheiro Márcio, que é o secretário de Cultura do PT, eu resolvi que em cada estado que eu vou,
eu me reuni com artistas, não precisa ser artista famoso, não precisa estar na novela das 8. Pode não ter nem novela. Ele pode estar no Teatro Popular de Caratinga. Sabe? O que eu quero é que o artista venha e fala o que quer falar, o que ele precisa, o que é importante. E ontem eu falei no encontro, como é que se explica a capital do Brasil, uma cidade que tem no plano piloto a renda per capita mais alta desse país, a maior quantidade de piscina por habitante nesse país, como é que pode o Teatro Nacional estar há 8 anos sem funcionar? Gente, é uma coisa inexplicável. Não pode ser por falta de dinheiro. Não pode ser por falta de dinheiro. Não pode ser. Por que falta equipamentos cultural aqui em Brasília? Eu acho que na capital desse país, o presidente da República deveria trazer para o governo federal a responsabilidade de que alguns equipamentos ficassem na responsabilidade do presidente da República. Porque o problema é o seguinte, o problema é que coisa essencial, é quase que como o ar que a gente respira, a gente investir em cultura. Quantos equipamentos de cultura tem na capital do Brasil? Quantos equipamentos de cultura tem nas cidades satélite? Qual é a possibilidade que o povo tem? Muitas vezes ele só tem a igreja, seja a igreja católica ou seja a igreja evangélica. Porque parece que custa caro, não custa caro. É que a gente não define como prioridade. A gente não coloca como prioridade, a gente precisa colocar como prioridade. Interessa ou não interessa fazer investimento na cultura para que as nossas crianças tenham onde praticar cultura, onde praticar leitura, onde essas nossas crianças possam ser artistas. As nossas crianças gostam. Eu tenho viajado pelo interior em outras campanhas. A riqueza cultural da cidade pequena é uma coisa extraordinária. É uma coisa excepcional, mas aquilo não é utilizado além das fronteiras daquele município. E Brasília é a capital desse país. Aqui vem gente de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Aqui vem gente do mundo inteiro. Sabe que Brasília era uma cidade? Eu não sei se vocês já foram a Recife, já foram ao Rio Grande do Norte. Tem salões, sabe, que são alugados com a cultura local. Então, as pessoas que vão naquele estado, naquela capital, vai num restaurante e tem uma parte lá que é só cultura local, é só arte, é só exposição, sabe, de artesanato. A Brasília teria que ter, porque aqui é a cara do Brasil. Tudo do Brasil ecoa aqui. Quem sabe se a gente tivesse mais equipamentos culturais em Brasília e mais no plano piloto, é só restaurante, sabe? E é em restaurante com uma cerveja ou outra, com um uísque ou outra, uma atrás do restaurante com uma conversa ou outra, que se trama tudo o que acontece em Brasília. Sabe? Então, se você tem dinheiro para fazer essa podridão chamada orçamento secreto, por que não faz um orçamento público à luz do dia para que o povo conheça onde está o seu dinheiro? Eu vou tentar, se voltar à presidência da República, eu vou tentar fazer o orçamento participativo a nível nacional. Eu não sei se vai ser fácil, não sei como é que pode ser feito, mas a gente vai ter que construir um aplicativo para que a gente possa fazer com que, depois da gente fazer no planejamento o modelo de orçamento, vamos espraiar para as pessoas dizer o que querem nesse país. Porque se não tiver como o povo participar, o orçamento sempre será. A comissão de orçamento é muito famosa desde quando prenderam os 7 anões, vocês estão lembrados? Sabe, não mudou nada, continua a mesma coisa.
Então, a questão cultural, para mim, ela é vital. Ela é vital para que a gente possa mudar esse país no século XXI. Eu não vou estar aqui, se Deus quiser, eu posso estar, né? Não me leve, pô. Mas a verdade é o seguinte, é que nós precisamos avançar. Esse país não pode continuar sendo uma republiqueta. Esse país é muito poderoso, é muito grande, gente. Nós temos um povo totalmente especial. Aquilo que muitas vezes as pessoas pensam que é feio é a nossa beleza, o resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus deu essa gente que está aqui. E é isso que nós temos que valorizar. E só vai valorizar através da educação e da cultura. Eu lembro que, eu não sei se em 2008 ou 2009, a gente distribuía, o Ministério da Educação era o maior comprador de livros do Brasil. E eu lembro que a gente entregava só para o ensino médio 16 milhões de livros didáticos por ano. Acabou. Acabou. Porque isso não vale para uma parte dessa elite ignorante que governa esse país. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos recriar o Ministério da Cultura. Nós vamos tentar construir em cada capital dos estados brasileiros um comitê de cultura estadual para não deixar no Ministério da Cultura ficar com moleza, para cobrar sempre o Ministério da Cultura. Nós vamos ter que providenciar e financiar o audiovisual nesse país para que a gente possa contar as histórias. Nós vamos ter que criar condições de financiar a produção de livros de pessoas humildes que escrevem um livro e não tem como publicar. Se publica, não tem como vender. Sabe? Então, a gente vai... Eu vou contar uma coisa do artesanato para vocês. Quando eu era presidente da República, eu tinha vontade de presentear todas as autoridades que eu recebesse do presidente dos Estados Unidos e da China com artesanato brasileiro. Tem coisas maravilhosas. Tem feiras em Pernambuco, tem uma feira exuberante. Na Bahia tem feira, em Natal tem feira. Sabe? Então eu falava, eu quero presentear. Você sabe por que eu não podia presentear? Porque eu precisava fazer licitação. Acontece que eu queria comprar um jumentinho do semiárido, sabe? Não tinha 10 artistas produzindo, tinha um cara que fazia aquilo. Então eu não podia fazer licitação. Sabe? Eu não podia fazer licitação do artesanato porque eu não podia. Eu, para dar de presente, ou eu pedia para o governador me dar um para cá para me dar de presente, ou eu tinha que pedir para o Sebrae comprar e me dar, porque o manual da burocracia não deixava a gente fazer isso. Em nome da honestidade. Na verdade, é em nome da burrice, é em nome da cretinice que a gente não desenvolve muito esse país. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer uma pequena revolução nesse país. Uma revolução em que a gente não vai dar um tiro, uma revolução em que a gente não vai ficar bravo e gritando com ninguém, uma revolução em que a gente vai com muita paz, com muita educação, com muita cultura e com muito amor, extrair de dentro de cada brasileiro a riqueza que ele tem para que a gente possa produzir as coisas acontecer nesse país. Então, eu tenho esse compromisso, além do compromisso, sabe, de recuperar a educação brasileira. Eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? Eu fico triste porque nenhum país do mundo não tem na história da humanidade nenhum país do mundo que se desenvolveu, que ficou rico, que fez distribuição de renda sem educação antes. Não tem. Então nós precisamos acreditar que se a gente quiser dar um salto de qualidade
para a gente competir com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a China, não adianta a gente ficar vendo o governador eleito e dizer assim, todas as pessoas que são eleitas falam assim, eu vou para a China, eu vou para os Estados Unidos. Não é pelos olhos da gente que eles ajudam a gente. É pela qualidade da política que a gente está fazendo que eles ajudam. Por que eu fiquei respeitado no mundo inteiro? Porque eu criei alguns programas que viraram exemplo nesse país. O Bolsa Família não era pela quantidade de dinheiro. Era porque a seriedade do dinheiro chegar na mão das mulheres era um cadastro único. E a mulher tinha que mandar os filhos na escola, a mulher tinha que dar vacina, a mulher tinha que fazer todos os exames que uma mulher grávida tem que fazer. Era a responsabilidade do programa. Qual empresa privada no mundo vai fazer um programa como Luz para Todos? Onde nós fizemos para 16 milhões de pessoas que viviam na base do candeeiro. Por que não era feita a transposição do São Francisco, que desde 1846, Dom Pedro, ainda imperador, queria fazer? É porque era para pobre. O usuário seria o pobre. O beneficiário seria o pobre, então não pode fazer isso. E todo mundo sabe que eu vou governar para todos, mas eu vou governar prioritariamente para o povo pobre, o povo que mais necessita e o povo que trabalha. Agora, a gente não tem que passar a ideia que a gente quer que todo mundo seja pobre, não. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer comer comida de segunda, ninguém quer vestir roupa de segunda, a gente quer ser bem de vida. A gente quer ser bem de vida. Como é bom a gente ter a casa da gente, como é bom a gente ter um carro, como é bom nosso filho ter celular, nosso filho ter computador, estudar em escola boa. É isso que nós queremos. Eu falo da picanha, porque eu gosto. Tem nada melhor do que você juntar a companheirada e a família e fazer um churrasco comendo uma picanhazinha, uma linguiçazinha e tomar uma cervejinha gelada. Vamos ser francos. Então, é dessas coisas que o povo precisa. Aí o cara vem aqui, o artista desaforado, e fala assim para mim, ô Lula, o que você vai cuidar dos povos de origem? O que você vai cuidar? Pensa que eu esqueci da pergunta? Não esqueci, não. O que você vai cuidar? Porque se ele soubesse, ele me falava. Você acha que se o cara sabe, o cara não vai falar logo? Não, o que eu vou fazer? Sabe o que acontece? Eu tenho orgulho de ter sido no meu governo do da Dilma o melhor momento de cuidado que nós tivemos com os povos originários desse país. Eu tenho consciência do que nós fizemos, da quantidade de demarcação, da quantidade da saúde própria que nós fizemos para lá, sabe? Eu tenho consciência do cuidado. Mas será que era isso que era bom? Será que não tem mais coisa? Então o que eu vou fazer? Nós vamos perguntar para eles. O que vocês querem que a gente faça para vocês? Será que a FUNAI, tem que ser dirigida por um doutor da capital? Ou ela tem que ser dirigida por um próprio índio? Sabe, eu falo índio, já me escurracho aqui, é indígena, porra, é indígena. Porque agora a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Cada palavra hoje é uma bomba atômica. Então, deixa eu falar para vocês. Nós temos que cuidar de combater o racismo. E eu tentei fazer, inclusive, a educação, ensinar a história da África na escola brasileira. Foi feita uma lei para isso. Foi feita uma lei para que a gente tivesse o ensino do espanhol neste país, para que as nossas crianças... O Brasil é um país imenso, sabe? A América Latina é imensa. O Brasil é o único país que fala português, o restante tudo fala espanhol, e a gente pensa que entende. É engraçado que a gente pensa que entende. Você vai conversar com o espanhol. Eu entendo espanhol. Eu entendo. Eu falo espanhol. As pessoas acham que é só colocar um L na frente das palavras que está resolvido o problema.
vou contar para vocês uma coisa legal. Em 80 eu fui para a Espanha. Eu fui para a Espanha encontrar com as entidades sindicais na Espanha. E aí estava lá num jantar lá, comendo uma paella. Dirigente sindical da Espanha tem mais bufunfa. E estamos lá, e fala. Dirigente sindical gosta de falar pra cacete. Fala, sabe? E fala. E aí, o cara começou a falar, não, porque os maestros. Eu falei, porra, esse cara está falando de maestro, eu vou logo entrar com a música brasileira. Eu vou logo começar a falar de Caetano Veloso, de Chico Buarque, de Elis Regina. Eu vou logo falar que eu conheço todo mundo. Porra, depois que eu gastei todo o meu argumento, eu descobri que maestro era professor, não era o que eu estava pensando. Ah, rapaz, eu falei, eu não sei é nada. Então, hoje, só para você ter ideia, mesmo eu tendo evoluído, conhecendo algumas palavras, se você quiser saber se o cara fala espanhol, peça para ele falar o dia da semana. Se ele falar todos, ele está aprovado. Então, hoje eu não converso com ninguém de nenhum país que não tenha um bom intérprete. Eu quero entender cada palavra que ele me fala e eu quero que ele entenda cada palavra que eu falo. Porque uma palavra mal interpretada pode resultar uma guerra. Então, companheiros, é o seguinte, eu quero que vocês saibam o seguinte, se preparem, que vai ter muito trabalho para vocês. E se prepare que essa luta não é difícil. Se prepare que essa luta não será fácil. Se prepare que a gente vai ter que lutar muito. Agora que eu estou com a Anitta me apoiando, eu estou... Qualquer dia. Eu vou aprender um rebolado desse qualquer, eu vou. A Janja me ensina. Então, gente, o que eu quero que vocês se preparem, porque nós temos muita tarefa. A primeira é ganhar. Tá? Então, veja, vocês têm que estar muito atentos, porque é preciso enfrentar a questão do fake news. É preciso criar grupos de resposta. Nada pode ficar sem respostas. Eles não têm uns argumentos para falar de nós. E nós temos as armas mais importantes, que é o nosso legado. Em todo estado que eu chego, veja que engraçado, eu ando com o Alckmin, que é meu vice. Mas eu disse para o Alckmin outro dia, eu duvido que o Fernando Henrique Cardoso tenha colocado em São Paulo a quantidade de dinheiro que eu coloquei. Duvido. Duvido que alguém tenha colocado o dinheiro em Brasília como eu coloquei. Duvido. Pergunta para o seu Arruda, o Rori já morreu. Pergunta para o seu Agnello, que estava hoje por aí. Pergunta. Eu nunca perguntei de que partido era o governador. Eu queria saber se o povo tinha problema. Pode viajar para qualquer estado que tenha o governador do PFL, do DEM, pode perguntar. E pode duvidar, e falar assim, que eu duvido que alguém tenha colocado mais dinheiro do que os governos do PT, para a educação, para a saúde, para as universidades, para asfalto, para saneamento básico. Eu duvido. E é isso que nós temos. Eu duvido se alguém investiu tanto em cultura como nós investimos. Eu duvido. Eles não gostavam. Eles gostam, na verdade, da cultura erudita. Aquela coisa... Não, eu também gosto. Eu também gosto. Agora é o seguinte, para cada cantor erudito, a gente tem 1 milhão de cantores, sabe, de um sambinha, de um... Não, tem rap, tem hip hop, tem funk, tem tudo, cara, tem rock, tem tudo. Então, o que eu quero é o seguinte, gente. Eu estou querendo preparar vocês pelo seguinte. Nós vamos ter que trabalhar muito para ganhar, vamos ter que trabalhar muito para politizar a sociedade. Eu disse no começo, não aceite nenhuma provocação, não aceite provocação, sabe?
Não aceite. Se forem provocados na rua, não aceite. Não responda, que é tudo isso que eles querem. Sabe, nós vamos ganhar na paz. Eu já disputei 5 eleições. Perdi 3 e ganhamos 4. Na verdade, então, se 3 com 4 são 7, porra. Então, eu tô errado aqui. Então a minha cultura está melhor do que a minha matemática aqui. Então, nós nunca brigamos, gente. Nós vamos ganhar. Ele está inventando essa coisa de urna, isso é bobagem. Ele até agora ganhou todas as eleições com a urna eletrônica. O que ele está com medo é da sabedoria do voto popular. É que ele está com medo. Então, esse programa que vocês me entregaram aqui de cultura, isso, companheiro, vai levar para a nossa Fundação Perseu Abramo, que está discutindo o programa de cultura. Vocês já sabem que tem já um aplicativo, que a gente já tem tem uma plataforma que já está acolhendo sugestões, e a gente vai fazer, então, um negócio bonito, um programa com a participação do povo. E, companheiros, eu quero terminar dizendo o seguinte, antes de terminar, dizer 2 seguintes. O primeiro seguinte é que nós precisamos lembrar que esse moço, com esse cavanhaque ralo, com essa cara simpática, é candidato a governador aqui no DF. Nós temos que lembrar que essa moça, cadê a moça? É o Leandro. Aquela moça bonita que estava aqui, que é presidenta do Sindicato dos Professores, chamada Rivilene, é candidata ao Senado, e nós temos que lembrar que essa moça é candidata a vice-governadora. E eu queria que vocês soubessem o seguinte. Eu queria que vocês tivessem consciência do seguinte. Eu vou repetir uma coisa que eu falo em todo lugar. Eu tenho 76 anos de idade. Eu já fui o melhor presidente da história desse país. Qualquer pesquisa que você fizer, o presidente do Brasil mais respeitado no mundo inteiro. Eu poderia agora ir para casa. Casei dia 18 de maio, porque eu não sou daqueles caras que arruma namorada e fica. Não. Comigo eu quero me casar para me comprometer diante do padre. Sabe? Que amor verdadeiro na doença e na saúde, na tristeza e na alegria, na derrota e na vitória. E ela veio para a vitória agora. Então, você acha que um cara como eu, que poderia agora pegar a casa de amigo na Bahia, em Brasília, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e descansar com a Janjinha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma causa. E a Janjinha tem uma causa. E eu já sonhei muito com esse país. Muito. Eu já tive... Eu já sonhei com esse país. Eu sonhava em acabar com o analfabetismo. Eu não suportava a ideia de que o Nordeste tinha mais gente saindo da escola do que entrando, que tinha mais crianças morrendo de fome subnutrida do que gente vivendo. Eu não aceitava a ideia de que tinha menos doutor e menos mestre no Nordeste. E eu não queria tirar nada de ninguém, eu só queria que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste fosse igual o restante do Brasil. Eu não quero ocupar o lugar de um rico na universidade. Eu não quero tirar um rico da universidade para colocar um pobre. O que eu quero é que o pobre tenha as mesmas oportunidades que tem o rico. Eu só quero que a filha da empregada doméstica possa disputar um Enem na mesma sala do filho da patroa. Eu não estou querendo privilégio. Eu estou querendo construir um país em que a mulher ganhe o mesmo salário que o homem, exercendo a mesma função. Um país onde as mulheres não sejam tratadas como objeto de cama e mesa, mas sejam tratadas como seres humanos. Um país em que não haja preconceito racial, preconceito cultural. E nós quase chegamos lá e eles estão destruindo tudo. Então, gente, eu quero que vocês saibam que eu nunca tive
o tesão de consertar esse país que eu tenho hoje. Nunca tive. Quem acha que eu tô velho, se prepare, porque o velho do Rio tá aqui. O velho, quando me azedar, a sucuri aparece. Não brinque. E a Juma tá aí, ó. A Juma tá aí. Então, gente, olha. Gente, vamos ganhar essa porra dessa eleição? Vamos ganhar essa eleição? Vamos ganhar essas eleições aqui pra gente poder mudar a história. Você pode pegar esse negocinho de bater aí, cara, e vir bater no dia da posse. Aí. Então, gente, olha, eu quero dizer para vocês que vocês me deixam muito felizes, porque vocês pedem muito pouco, vocês cobram muito pouco e vocês oferecem muito. Essa é a compreensão que eu tenho, é que vocês pedem muito pouco, oferecem muito e oferecem muito. E esse pouco que vocês oferecem, que vocês pedem, é plenamente possível da gente realizar. É plenamente possível. Eu volto com a cabeça mais preparada, mais arejada e com uma força mais grande, porque a Jorginha tem uma mata que ela passa para mim que eu fico que nem um jovem de 20 anos. Então, se preparem. Se preparem que vocês vão ter muito mais responsabilidade. Gente, olha. Um beijo no coração de cada mulher, de cada homem, de cada criança. Um beijo na cabeça. E eu vou dar um beijo nessa menina aqui. Faz de conta que eu estou beijando todas vocês. Nós saímos de filhas das empregadas, de filhas das lavadeiras para a universidade. Muito obrigado. O coletivo de mulheres negras Baobá sauda Lula da Silva e todas as mulheres. Gente, por favor, não invadam o palco, por favor. Está muito crítico aqui, por favor. Márcio.